E é sabido, né, que o cidadão brasileiro é um dos que mais paga impostos no mundo. Se você fizer agora uma pesquisa no Google, você vai descobrir que entre impostos, taxas e contribuições federais, estaduais e municipais, ao todo, são 92 tributos vigentes e o produtor rural do estado de Goiás começou o ano de 2023 com um novo encargo para recolher a taxação sobre produtos agropecuários de 1,65% de tudo que se produz no campo, inclua aí a carne e os grãos. Com isso, o governo goiano espera arrecadar cerca de R$ 1 bilhão por ano. E outros estados também estão com a mesma ideia, é o caso de Minas Gerais e também do Paraná. Bom, pessoal, embora a medida do governo de Goiás de taxar o agronegócio seja justificada com uma contribuição ou uma taxa facultativa, ou seja, contribui quem quiser, o produtor rural que não fizer o recolhimento não terá direito a isenções fiscais. Para entender melhor como vai funcionar este novo imposto para o agropecuarista goiano, eu vou agora até a capital federal para conversar com o advogado Nery Perim, especialista em direito tributário agrário. Doutor Nery, muito bom dia, seja bem-vindo ao Giro do Boi. Bom dia, Mauro. Primeiro, queria agradecer a oportunidade, dizer que estamos felizes em poder falar com você e com a sua enorme audiência. Vou explicar um pouquinho mais esse tributo. O produtor goiano vai ser obrigado, na verdade, não é uma faculdade, a contribuir, porque se ele não contribuir, ele vai ter que fazer o recolhimento da saída do seu produto da porteira da fazenda e recolher o ICMS, que é diferido, ou vai ter a imunidade nas exportações, vai perder essa imunidade, vai ter que recolher impostos que não recolheria. Então, na verdade, é um imposto que começa a ser cobrado agora em janeiro, aí no estado do Goiás, e vai ter uma repercussão, a nosso entendimento, negativa para o setor. Com certeza, mas deixa eu pedir a opinião dos milhões de telespectadores que acompanham o Giro do Boi todos os dias. Essa enquete do dia, ela é um tanto óbvia, pessoal, mas eu quero saber qual é a sua opinião. Coloque na tela, por gentileza. Hoje eu estou perguntando para os nossos telespectadores, você, produtor rural, acha justo pagar um novo imposto sobre produtos agrícolas? Se você acha que sim, é justo, tá bom, coloca lá. É justo porque tem que arrumar minha estrada, é justo porque tem que arrumar minhas pontes, tá bom, vai lá, é a sua opinião. Hashtag sim. Mauro, chega, né? Pelo amor de Deus, não vou pagar, não quero. Hashtag não. No final da entrevista com o Dr. Nery, a gente vai contar e mostrar para todo o Brasil qual foi a opinião dos nossos telespectadores. Dr. Nery, existe alguma razão para esta nova tributação do governo goiano? O governo faz a cobrança sobre a justificativa de que perdeu recursos de ICMS, de que estaria arrecadando menos tributo. Não é verdade, porque se nós pegarmos o ano de outubro de 2021 para outubro de 2022, Mauro, nós vamos ver que ao invés do governo goiano ter perdido a arrecadação, ele aumentou a arrecadação. Basta olhar no portal da transparência do Estado em 10%. Então, apesar da redução do imposto do ICMS sobre combustível, ele acabou arrecadando mais recursos. E é bom que a gente perceba o contexto em que isso é cobrado. Existem produtos ou faixas de tributação onde a externalidade é positiva e onde é negativa. A negativa, por exemplo, é o cigarro, que causa mal à saúde e tal, e é tributado até em 300%. Mas aí quem paga é o consumidor, é quem compra o cigarro, e ele aceita esse pagamento. A externalidade positiva é no caso da produção de alimentos. Pois é. Cora Coralina, que é uma poeta aí do Goiás, já dizia que em qualquer canto do mundo terá um produtor recomeçando o mundo e recriando a vida. Quer dizer, nós estamos falando de alimentos, de coisas extremamente positivas. Então, a desoneração teria que ser o caminho. No nosso entendimento, o agronegócio ou o agropecuarista produz 80% de tudo que nós consumimos. Então, costumo dizer que a agropecuária é o porto de chegada e de partida para a manutenção da vida nesse planeta.
E aí nós vamos olhar lá em 1980, por exemplo, quando o Ronald Reagan assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele trouxe consigo um economista chamado Arthur Laffer, tá? Em que sustentava que a cobrança, o aumento das alíquotas de imposto em determinado ponto, ao invés de trazer uma arrecadação maior, ele acaba por conseguir diminuindo a arrecadação por conta dos incentivos que deixam de ser aplicados, dos investimentos que deixam de ser aplicados no setor, gerando uma sonegação, né, maior e um custo maior para o Estado para fiscalizar e para fazer a cobrança desses impostos. E eu acho, Mauro, que a gente deve fazer sempre uma confrontação de como é que esse assunto é tratado nos países ricos, Estados Unidos e Europa, por exemplo. Uhum. Depois da guerra, da Segunda Guerra, lá em 45, se viu a necessidade e a importância de se ter garantia e soberania alimentar e produção de energia. Bom, em 1954, os Estados Unidos aprovou o projeto de lei 480, chamado de Lei de Alimentos para a Paz. Em 58, a União Europeia colocou em prática o Tratado de Roma, criando a política agrícola comum. Como fazem isso? Destinam um patrimônio muito grande, um percentual muito grande dos seus orçamentos para incentivar o setor, para produzir, para dar essa garantia de energia e de alimentos. Para você ter uma ideia, em 1988, os países ricos, 37% de tudo que era gerado, toda a renda bruta oferida pelos agropecuaristas desses países eram através de subsídios. E aqui nós não temos isso. E temos essa enormidade de tributo que você listou. Então, nós entendemos que não é justo, que isso vai trazer um efeito negativo, desvio de investimento no estado do Goiás para outros estados, onde as pessoas têm outras unidades produtivas, vai ter uma redução de emprego e, de médio a longo prazo, com certeza, ao invés de melhorar a receita do Estado, tributária do Estado, ela vai ter uma diminuição. É verdade. Me lembro até muito bem, há uns anos atrás, houve uma quebra na safra da produção de grãos dos produtores norte-americanos de 100%. Eu acho que foi um inverno muito rigoroso que aconteceu, depois teve a época de furacão, enfim. Os produtores perderam 100% da safra e eles tinham 100% da safra financiada. O que o governo norte-americano fez? Bancou, anistiou esses produtores em 100% do financiamento da safra e reemprestou 100% para eles replantarem. E o que o doutor Nery está querendo dizer é isso, que ao contrário desses grandes países, os países de primeiro mundo, os países da Europa, Estados Unidos lá, que está ocorrendo ao contrário. Mas o que o Giro do Boi quer hoje não é arrumar uma confusão entre produtor e governo, etc. Se isso se reverter de fato. Eu, por exemplo, doutor Nery, eu entrevistei uma vez um secretário de Agricultura de um município ali do oeste paranaense, e eles tinham, e ele me mostrou que 80% das estradas rurais, é um pequeno município, estavam asfaltadas. Eu entrevistei esse secretário de Agricultura, eu não me lembro muito bem, ali pertinho de Londrina, aquela região. Toledo. Eu acho que foi Toledo. 80% das estradas rurais daquele município estavam asfaltadas e as outras 20% parecia um brinco. Então o dinheiro do imposto, de fato, estava ajudando o produtor. Entendeu? É isso, a gente não quer criar polêmica nenhuma. O que a gente quer é informar, é notícia, é fato. Agora, a partir de janeiro, o pecuarista e o agricultor goiano, eles vão pagar mais imposto em relação a isso. Te pergunto... Mauro, se me permitir um adendo, eu concordo com você, eu acho que a polêmica ela nunca gera efeitos positivos. O que a gente precisa ver realmente como é que é a coisa de fato, a gente quer colaborar, né? Todo mundo quer colaborar, o secretário, todos queremos, a gente não fica avaliando nem julgando ninguém. Claro. Mas a gente precisa ver, por exemplo próximos, o que está acontecendo na Argentina. O aumento da taxação está gerando inflação e pobreza. Se você verificar em 2022, aqui no Brasil mesmo, houve uma redução da carga tributária de 4 mil itens, ou desonerados ou redução. O que aconteceu? Em 2021, o Brasil arrecadou 4 trilhões e 20 milhões.
Com essa desoneração, o que se previa, não, então vamos reduzir a arrecadação, não houve redução. A desoneração, a baixa das alíquotas, aumentou a arrecadação para 4 trilhões e 200 bilhões, ou seja, o Brasil arrecadou com a desoneração 180 bilhões a mais. O que acontece, por exemplo, no Ceará, se a gente for aqui dar uma olhada, a certa época cobrava 25% de ICMS sobre o óleo diesel e resolveu reduzir para 17% e manteve a mesma arrecadação. Porque, claro, os caminhões planejavam abastecer nos outros estados, as cidades vizinhas dos outros estados iam abastecer nos outros estados, quer dizer, ele reduziu drasticamente a carga tributária e manteve a arrecadação. Então, como diz o Arthur Laffer, na famosa curva de Laffer, às vezes aumentar tributo não significa melhorar a arrecadação. Perfeito. Doutor, te pergunto, existe algum meio jurídico para que o produtor fuja desta obrigação? Lembro também que outros estados têm a mesma pretensão, alegando justamente queda na arrecadação de impostos, é o caso de Minas e também Paraná. Qual a sua orientação para o produtor rural de Goiás, já que isto é um fato, ele vai precisar pagar a partir agora de janeiro 1,65% de toda a sua produção agrícola? Mauro, há uma reação dos agricultores nesse sentido, né? Provavelmente na sua enquete eles vão participar dizendo que são contra. Nós recebemos aqui vários contatos de produtores para preparar ações contra o governo do estado do Goiás. Então, esse assunto vai ser levado ao judiciário, com certeza, para tentar recuperar esses valores eventualmente cobrados e para cessar a cobrança para o futuro. Esse é um caminho que vai acontecer. Maravilha, então. O senhor disse que essa cobrança é inconstitucional, é isso? Ela é inconstitucional por vários motivos. Quer dizer, estabelece, por exemplo, condições para imunidade tributária que a Constituição não estabelece nas exportações, né? Acaba, de fato, com o diferimento, tem um problema da igualdade tributária, da capacidade contributiva, da origem, já existe o ICMS, a natureza dessa contribuição, na verdade, nós chamamos de adicional de ICMS, porque já tem um tributo cobrando isso, vai gerar cumulatividade de cobranças, enfim, existe uma razão orçamentária mesmo, uma série de razões que tornam inconstitucional e nula essa tributação. E quem que vai pagar essa conta, doutor? O mercado? Consumidor? E também o mercado sofre com isso, né? Primeiro porque, havendo desincentivo, a gente vê que a produção deve diminuir, né? Pelo menos no estado que tributar. Se diminui, o produto acaba ficando mais caro, né? Evidentemente que o capital e os investimentos vão para outros estados ou para as outras áreas onde a tributação é menor. E o mercado vai sofrer, evidentemente que sim. Tá. Para o Brasil, Mauro, para o Brasil é muito importante o agronegócio. A gente produz para o mundo. Claro. Então, nós temos que, na verdade, ver os efeitos benéficos, por isso que a gente fala em externalidades positivas, que deve melhorar e não tributar. Essa é uma opinião pessoal, eu não quero polemizar. Não, e é respeitável. Absolutamente. É respeitável a sua opinião. Trazer essa cooperação. Eu vou mostrar a enquete aqui. Se o senhor vesse aqui o tanto de coisa aqui de WhatsApp, de mensagem que eu recebi do Brasil inteiro, eu vou depois fazer questão de separar uma centena, uma centena delas aqui para te mandar, do Brasil inteiro, viu? A última pergunta para o senhor. É uma decisão irreversível? O agropecuarista goiano que está me assistindo agora, ele pode buscar o advogado, buscar uma assessoria especializada e, sei lá, de alguma forma amenizar esse gasto extra que ele terá a partir de agora? Toda ação gera uma reação, né, Mauro? Então, eu acho que deve fazer isso, né? Ele deve se proteger, procurar o seu advogado, tentar buscar de volta aquilo que indevidamente foi cobrado e evitar a cobrança futura. E eu gostaria que essa nossa entrevista servisse para informar os governadores que estão pensando também em instituir essa cobrança, os deputados das câmaras estaduais, para ver que
Se estimular mais a atividade, ele pode Ô, gerar um acréscimo produtivo, maior geração de riquezas e bens, melhorar a tributação do Estado e o desenvolvimento, e, no fim, arrecadar mais, porque o próprio Laffer, copiando dele, dizia o seguinte, que uma política tributária eficiente, ela se baseia no alargamento da base tributária e na diminuição das alíquotas, e não o exato. contrário. Eu queria aproveitar aqui e mostrar um exemplo ao contrário do que esse que a gente está trazendo, explicitando agora para todo o Brasil. Mato Grosso do Sul. Lá tem três programas, uma da Associação de Pecuária Orgânica e Sustentável, outro da Associação dos Criadores de Novilho Precoce e outro do governo de Mato Grosso do Sul. Não sei se o senhor sabe, doutor Nery, nos últimos 6 anos o governo de Mato Grosso do Sul devolveu para o bolso do pecuarista sul-mato-grossense 360 milhões de reais em isenção de ICMS somente por produzir carne de qualidade tipo exportação. Então, muitos estados deveriam seguir esse exemplo de Mato Grosso do Sul, que Mauro, está se você ajudando for o no pecuarista, está ajudando o agricultor, também é uma opinião minha, eu Se mostro você todos os for, dias. é, Pois se não. você for no portal de transparência do Estado do Mato Grosso do Sul, você vai ver que, ao invés de ele ter reduzido a receita tributária, fazendo isso, ele aumentou. Olha aí, olha o que o doutor falou. Devolvendo 360 milhões de reais ao produtor, em vez em vez de reduzir o que o governo pega de imposto, aumentou. Olha os benefícios, olha o efeito contrário. Parabéns ao Mato Grosso do Sul e continue assim. Espero que os políticos que estejam nos assistindo agora de outros estados sigam esse exemplo maravilhoso da minha terra natal, o meu Mato Grosso do Sul. Doutor, muito obrigado por esse bate-papo. Parabéns, tá, doutor Nery, nos atendendo. E antes, coloca a enquete aí. Vai lá, coloca a enquete. Vamos ver lá. Eu perguntei hoje, você, produtor rural, acha justo pagar um novo imposto sobre produtos agrícolas? Doutor, eu recebi centenas de opiniões. 100% disseram que não. E é óbvio isso, né? Verdade, Mauro. Eu que agradeço a oportunidade de falar com você e com a sua audiência. Na verdade, está aí, né? É unanimidade, né? Ninguém concorda. Maravilha. Muito obrigado e parabéns aí ao escritório do Dr. Nery Associados lá de Brasília. Forte abraço e muito obrigado, doutor. Um bom dia. Bom dia.